Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso encontro do lançamento da Rede de Talentos do IEL. Eu quero saudar aí professores, alunos, estudantes, estagiários, parceiros do setor empresarial, que são supervisores de estágio. Esse é um momento muito importante para nós. Como todos sabem, o IEL, o Instituto Evaldo Lodge, foi criado exatamente com a missão de promover o processo de interação universidade-empresa, essa é a sua missão principal e original, né? E uma das ações ou serviços típicos que estão relacionados a essa interação universidade-empresa é exatamente o suporte ao trabalho de introdução e inserção de alunos no setor empresarial, na comunidade, na sociedade, para que possam aprender mais, praticar os seus conhecimentos adquiridos em universidades, realizar projetos de pesquisa, ao mesmo tempo sendo orientados por professores e eventualmente também participando de pesquisas de professores e pesquisadores, e também sendo naturalmente úteis e aprendendo também com o setor empresarial sob a orientação e supervisão de profissionais que os recebem nessas empresas. Esse tripé, então, o orientador de estágio, o supervisor de estágio, né? O estagiário, o estudante, o jovem e o professor pesquisador, constituem a base desse trabalho, que é uma das funções, como eu disse, originais do IEL, e nós estamos agora buscando introduzir alguns elementos para tornar cada vez mais o valor agregado desse serviço, dessa atuação, significativo e relevante. Então, nós estamos lançando uma rede que tem por objetivo disponibilizar conhecimentos, disponibilizar oportunidades de relacionamento, network, capacidade de realizar eventuais trabalhos conjuntos, acessar conhecimento, estabelecer parcerias que eventualmente possam resultar em novos projetos de pesquisa, em aprofundamento de conhecimentos, em troca de experiências, eventualmente até em criação de startups, criação de empreendimentos, realização de projetos em conjunto entre os estudantes, entre os pesquisadores e também, naturalmente, com as empresas. Esse momento é muito importante para nós. Nós entendemos que o estágio aqui no IEL, o trabalho de introdução de jovens, de estudantes, do processo de relacionamento universidade-empresa é uma das funções fundamentais para a formação de uma mão de obra mais qualificada, cada vez mais qualificada, que é uma necessidade absoluta no Brasil nesse momento, e não deve se limitar apenas ao trabalho de colocar em contato, mas também de agregar valor nesse contato, nesse relacionamento. Então, ao longo dos próximos minutos, nós vamos apresentar aqui algumas das funções dessa rede de talentos que está sendo lançada, e esperando que vocês assumam o controle, assumam a gestão, assumam o comando dessa rede, para que ela se transforme rapidamente de uma rede no aspecto meramente de conexão para uma rede de relacionamento efetivamente, uma rede de construção coletiva, uma comunidade de pesquisa, de trabalho conjunto, de inovação, de relacionamento. Então, desejamos a todos muito sucesso, esperamos que vocês gostem do que vai ser apresentado aqui como solução, como ideia. Desde já chamamos a atenção que está absolutamente aberta a melhorias, a sugestões, críticas e aperfeiçoamentos, porque é exatamente esse o princípio da relação desses três elementos, a universidade, a empresa e o aluno, que aprende nos dois lados, né, com suporte e a base que o IEL, por meio daqui do Sistema Federação das Indústrias, visa oferecer aos seus clientes, aos seus parceiros, aqueles que trabalham conosco. Então, que essa comunidade seja muito útil e sucesso a todos. Contamos com a participação e o feedback de vocês. Vou passar para a Elisa agora, que vai fazer a apresentação mais detalhada da nossa rede. Obrigada, Fiates. O nosso diretor de Inovação e Competitividade da Fiesc. O José Fiates, ele é um estudioso e ele é uma pessoa que está sempre nos desafiando a inovar, a fazer coisas diferentes. E um ponto muito importante dos talentos do IEL, né? O IEL hoje, gente, já trouxe e já ajudou mais de 100 mil pessoas com estágio e com Inova Talentos a se colocarem nas empresas, a aprender,
ao longo aí dos seus 50 anos. E a proposta da Rede de Talentos é justamente que a gente possa conversar com vocês, estarmos mais próximos a vocês e possamos trocar experiências para que a gente consiga, como grupo, aprender de forma mais acelerada e contribuir aí com a carreira de todos vocês nessa rede, né? Vamos ouvir aí 2 depoimentos de talentos inovadores que passaram já pelo IEL. Vamos passar um videozinho para vocês. Eu, assim, sou eternamente grata ao programa Inova Talentos, porque se não fosse Inova Talentos, talvez hoje eu não estaria trabalhando na Engie, sabe? Eu me inscrevi várias vagas que tinham lá. Nossa, foi mais de 20 vagas, assim, eu me inscrevi e nunca tive a oportunidade de ser escolhida, sabe? Então, com o programa Inova Talentos, eu acho que ele é um facilitador para inserir mesmo, que é o objetivo do programa, né? Inserir mestres e doutores nas empresas, né? Para fazer essa ligação, né, entre academia e indústria. Eu acho que sou realmente muito grata, assim, ao programa. Nunca vou esquecer que a minha porta de entrada hoje na Engie foi, sim, graças ao programa Inova Talentos. E assim, eu como ali na própria Engie, assim, em momento algum eu me senti excluída, sabe? Eu me sentia como se fosse uma colaboradora mesmo da empresa. Eu tive a oportunidade de participar lá a gente faz reuniões semanais a nível da gerência e a nível da coordenação. E todas essas reuniões de nível de coordenação e de gerência, eu tive a oportunidade de participar. Então, isso foi muito bom, porque por mais que eu estava desenvolvendo um trabalho específico dentro da empresa, eu consegui ter um conhecimento global de tudo que a minha área ali, né, no caso, a área de estratégia e inovação, todas as atividades que eles desenvolviam. Então, eu acho que esses desafios que eu fui tendo ao longo do programa foi muito bacana, assim, para o meu enriquecimento pessoal e profissional também, sabe? Para conseguir lidar com o mundo corporativo, sabe? Foi uma experiência diferente, porque trabalhar no rumo da mineração para mim foi uma coisa nova. Apesar de eu ser nova, não foi tão difícil. Cada dia que passa eu aprendo mais. Agora eu já fui contratada como técnica de segurança do trabalho. Isso para mim, fazer o estágio junto com o IEL e com a Rio Deserto foi algo diferente, porque nunca alguém pensa que vai ser contratado, né, com o tempo. E eu vi que realmente eu me esforcei e que tudo aquilo que eu aprendi, com certeza está sendo melhor na minha formação. Eu queria agradecer tanto o IEL, tanto a Rio Deserto, por ter me dado essa oportunidade, que com certeza eu vou levar para a vida toda. Foi um aprendizado muito bom e eu aprendi muito aqui dentro. E espero que mais pessoas tenham essa oportunidade que eu tive. Que legal, né, gente? Depoimento da Cauane e da Júlia, uma de talentos inovadores, Inova Talentos, na verdade, que a gente tem aí, então, dois programas, né? E mais da Júlia, estagiária da Rio Deserto. Nós trabalhamos tanto no nível de graduação, né? Então, como disse o Fiates, fazendo a ponte aí entre centros de conhecimento, universidades e empresas, como com pessoas que já terminaram a faculdade, um curso superior, que podem ir trabalhar numa empresa, como a Cauana foi na Engie, com uma bolsa de pesquisa para ser uma pesquisadora, fazer parte de uma organização. Assim como alguém com mestrado, assim como alguém com doutorado. Hoje, já são mais de 12 mil empresas que passaram de novo aqui pelo IEL, né? Atualmente, a gente está atendendo mais de 1.000 empresas, mais de 3 mil talentos estão conosco. É uma rede fantástica. Fantástica para a gente aprender, trocar experiências. Nossa proposta é fazer eventos com vocês, ouvi-los, trocar experiências, promover temas de debate que sejam do interesse de vocês. E a primeira ação de hoje, lançando essa rede de talentos, é justamente
falar sobre o Observatório Fiesc. O Observatório Fiesc é um centro de inteligência que tem muitas informações, eu não sei se vocês já conhecem, mas vão conhecer, não conhecem, vão conhecer hoje. Se já conhecem, vão conhecer um pouquinho mais. E o Ronaldo Marques Silva, que é o coordenador do observatório, e a equipe dele, vão apresentar para vocês hoje o que vocês podem acessar, que tipo de informações estão disponíveis e como vocês podem usar essas informações para a carreira, para o curso, para o dia a dia, para desenvolver coisas novas. Tá? E durante a apresentação, vocês podem mandar perguntas, mandem perguntas pelo chat, que vão ser todas respondidas. Nós queremos ouvi-los e interagir. Então, vou passar para o Ronaldo, que vai fazer a apresentação do observatório para vocês. Pessoal, estão me ouvindo bem? Alô? Estão me ouvindo bem? Ronaldo, estamos ouvindo perfeitamente bem. Bom dia, boa tarde, todo mundo, um prazer estar aqui. Estou falando diretamente de São Paulo, né? Fazendo um trabalho aqui, né, de alocação virtual, né, de todos os trabalhos que a gente vai estar mostrando para vocês. Aqui comigo vai estar também 2 pessoas do observatório, que é a Thaís Guerra e o Matheus Fernando. E como disse a Elisa, né, nós vamos aqui fazer uma viagem, né, no observatório, mostrar um pouquinho do que está por trás dessa ferramenta, né, dessa estrutura que hoje o IEL, né, a Fiesc, oferece, né, não só à comunidade acadêmica, mas também a toda uma estrutura, né, de clientes, né, e de entidades que necessariamente utilizam essa informação. E eu vou começar aqui mostrando um pouquinho, né, dessa estrutura toda. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Está aparecendo, né? E eu vou também desligar a câmera para evitar qualquer tipo de problema aí que a gente possa ter com relação à parte de banda de rede, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora do observatório, né, de todo o trabalho. E a gente tem um desafio muito grande aqui de falar isso aqui em 40 minutos, né? Mas aqui é um início de um trabalho, né, colaborativo que a gente quer desenvolver com vocês, né? Ou seja, a partir daqui a gente quer criar, como a Elisa comentou, uma comunidade, que o próprio Fiats comentou também, dessa relação, para a gente poder cada vez mais desenvolver produtos, né, que necessariamente fazem com que a performance e toda essa contextualização que o observatório oferece possa ser cada vez mais utilizado por todos nós, né? Então, o observatório, ele hoje tem uma conotação bem interessante do ponto de vista, né, deu um probleminha aqui, deixa eu só explodir, beleza? Ótimo. Então, assim, né, de toda a contextualização que existe por trás dessa infraestrutura, né? Ou seja, nós hoje trabalhamos necessariamente com todas essas variáveis, né? Quando a gente olha todas as tendências que estão sendo incorporadas, né, no próprio comportamento e o consumo, né, de tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, né, as coisas estão cada vez mais conectadas, né? A volumetria cada vez maior de informação. A parte, né, das experiências, né, das novas tendências, dos novos conceitos, das novas palavras que estão rodando hoje nessa toda essa contextualização das coisas, né? A maneira de como a indústria, ou mesmo a entidade, tem que se aproximar cada vez mais da pessoa e como essas informações necessariamente fazem parte do nosso dia a dia, né? Eu tenho alguns dados interessantes que a gente vai falar durante a apresentação, que a quantidade de dados hoje em dia disponíveis no mundo inteiro, hoje ela está em cerca de mais ou menos 163 zettabytes. Eu não tenho a menor noção do que é isso em termos de volumetria de informação. Eu sei que é uma coisa muito grande, né? E se a gente olhar isso do ponto de vista de que um zettabyte é 1.mm de pentabyte, é muita informação. E essa informação, hoje em dia, ela está cada vez mais próxima da gente, para a gente poder utilizá-la de uma maneira cada vez mais com conhecimento, né, e com inteligência, né? Então, hoje, essas contextualizações de estar próximo, de estar monitorando
a experiência das coisas, identificando padrões, colocando novos modelos, né, cada vez mais adequados a produtos que necessariamente fazem com que as empresas possam ter uma performance melhor, possam ter cada vez mais mercados, possam ter identificação de novos produtos, né? Ela tem uma contextualização muito interessante do ponto de vista até do novo profissional, né? Ou seja, das entidades que estão relacionadas a cada uma desses setores. E uma curiosidade também, né? Quando a gente fala dessas tendências do ponto de vista, né, da tecnologia que está envolvida atrás disso, o papel, né, da ciência e o papel da academia tem uma importância muito grande nessa linha, né? Ou seja, os atributos que necessariamente fazem com que a mão de obra esteja cada vez mais qualificada e desenvolvendo cada vez skills mais próximos daquilo que a indústria necessariamente precisa. Então, essas novas tendências, né, do ponto de vista de biotecnologia, a parte do ambiente do governo digital, o ambiente social, a agricultura de precisão, a economia digital, eles fazem parte do nosso dia a dia hoje em dia e fazem com que cada vez mais a gente tenha uma visão dentro das empresas de desafios que necessariamente hoje nós temos que resolver. No fundo, a gente tem que responder questões, né? Eu gosto de dizer que o observatório ele é uma ferramenta que gosta de responder questões de negócio, questões realmente que fazem parte do dia a dia das empresas, né? E uma das coisas que a gente sempre olha, olhando por 3 focos de decente, ou seja, como um empresário hoje, ou como a gente necessariamente pensa nos nossos desafios durante essa mudança radical que está acontecendo. A gente olha de transformação digital, a gente fala de inovação, a gente fala de ferramentais, de skill, soft skill, hard skills, novos conhecimentos. Mas por que isso é importante, né? Por que é importante que a mentalidade cada vez maior seja no foco de negócio? Porque no final do dia, lá no dia a dia da empresa, né? Ou seja, qual que é o grande desafio no sentido de você poder ter, em face a tantas mudanças, responder às questões que necessariamente fazem parte do processo estratégico da empresa, né? Como é que você identifica, né, o que necessariamente é um ruído, o que necessariamente são tendências que possam estar acontecendo, como é que você está monitorando isso do ponto de vista, lógico, da informação, como é que você capta essa informação, qual é a garantia, qual é a granularidade, qual é a dimensão dessa informação. Muito se fala dos conceitos de Big Data, mas Big Data é uma coisa bastante interessante quando a gente olha pelo lado da variedade, volume, né, e a parte da velocidade com que essas informações chegam para nós. E aí, dentro, né, do dia a dia dessa empresa, como é que ele olha a cadeia produtiva? Como é que ele integra isso? Como é que ele faz a integração desses processos? Como é que ele traz essa informação do ponto de vista de indicadores para mostrar exatamente quais são os caminhos que ele tem que seguir, né? E uma coisa muito importante que acontece hoje são os benchmarks de mercados, né, de melhores práticas, né? A internacionalização das coisas, como está rodando comparativamente, né, modelos de negócio que fazem parte com que a gente faça modificações cada vez maiores na nossa empresa, no nosso processo, para poder fazer esse desenvolvimento cada vez maior. E sem contar os desafios do nosso dia a dia, né? Você já fala muito, se fala da indústria 4.0, tecnologias emergentes, de transformação digital, mas no mundo, né, conectado, no mundo integrado e flexível, o dado, né, a informação, a cultura analítica é o que realmente diferencia hoje as empresas que estão na ponta, né? Então, a gente tem hoje grandes exemplos aí, eu citei alguns, eu até olhei um pouco na área, né, têxtil. Eu gosto de citar o exemplo da Renner, né, que ela praticamente melhorou em um processo de vendas em 80%, reduzindo 50% dos contatos que ela teve durante a pandemia. E foi uma redução no processo, né, da previsão de vendas que ela poderia trabalhar de uma maneira que consumia 2 semanas, né, de trabalho e de dados, e que ela conseguiu diminuir esse prazo em 2 horas, usando tecnologia e conhecimento analítico para poder fazer isso e poder aprimorar e fazer com que os investimentos, né, de um processo que era feito ainda empiricamente, né, empiricamente da parte de transformação digital, pudesse ser realmente o processo que mudou completamente, né, a maneira de como ela se posicionou no mercado, né? Um fato muito importante, ela tinha, assim,
com relação à parte de omnichannel, né, que seriam os canais de comunicação, ela tinha dois que todo mundo conhece, né, que é a parte do e-commerce e a parte do próprio, as lojas físicas, né, que todo mundo conhece. E ela simplesmente implementou mais 10 canais de comunicações digitais, né, com o cliente, que permitiram essa mudança. E isso foi feito exatamente o quê? Durante a pandemia. Isso foi feito na fase exatamente de mudança de paradigma da empresa, né? Então, o dado, né, a maneira de como você olha o dado, e todo mundo comenta, né, que o dado é o novo petróleo do mundo. Eu gosto de chamar que o dado simplesmente é o sol, né, o novo sol do mundo, a nova energia do mundo. Cada vez mais as empresas que estão sabendo usar essas informações, o dado, transformar o dado, né, em inteligência, estão, né, conseguindo, né, ter diferenciais de mercado. O desafio não é uma coisa simples, né, que por trás dessa cultura analítica de dados, por trás desse grande, né, leque de opções que a gente oferece dentro do observatório, existe uma estrutura muito forte, né, de conhecimento em dados, terminologias como dados estruturados, não estruturados, cenários estatísticos, né, toda aquela parte de perspectiva estruturada, big data, né, que são uns conceitos novos, machine learning, modelos preditivos. Isso faz parte do dia a dia, né, de qualquer organização focada em dados. E isso não é diferente para dentro do observatório. Nós temos hoje em dia toda essa infraestrutura, né, de informação, onde o nosso foco no dado, né, e na garantia desse dado e na transformação dessa informação em conhecimento e inteligência, que é a nossa grande missão dentro do observatório, em cada vez mais desenvolver esses conceitos. É entender a complexidade desses elementos todos que eu mencionei aqui e poder avaliar, colocar isso dentro de indicadores que fazem parte do dia a dia da decisão dessas empresas, colocar esses indicadores num formato, numa visualização que seja interpretativo, que seja referência necessariamente para que ele possa tomar a decisão e que ele possa acompanhar cada vez mais setores competitivos e de relacionamento que ele pode desenvolver para poder desenvolver novamente novas vocações, novas capacidades, usando, né, tecnologia, usando metodologias e usando, né, tudo que está disponível aí para a gente poder cada vez mais desmistificar essa grande entidade que está por trás aqui desse sistema de inteligência, que é a ciência do dado, que é a cultura do dado, né? E isso é uma coisa que a gente coloca dentro do nosso modelo de inteligência como uma plataforma de informação. Ou seja, a gente tem uma tendência a identificar cada vez mais, né, fontes nacionais e mundiais que necessariamente fazem parte do nosso dia a dia. Mas uma coisa bastante interessante, acho que é um conceito muito forte que o observatório tem, que é a garantia desse dado. Ou seja, onde eu vou buscar, a fonte que eu vou buscar, a granularidade que eu consigo trabalhar com esse dado, a entrega da maneira como eu faço, não é um processo simples, né? Eu sempre falo que o observatório não é um oráculo. Se aperta o botão, a coisa acontece. Ela tem toda uma estruturação por trás disso, né? Eu gosto de ter hoje uma contextualização de dizer que o observatório ele é inteligente porque ele sabe trabalhar com uma origem do dado, ele sabe trabalhar com a transformação desse dado e ele sabe também como visualizar essa informação. E a gente vai passar mais ou menos isso para vocês agora de uma maneira bem rápida. Por quê? Porque a partir disso a gente começa a entregar valor para as comunidades, para a academia, para os setores que a gente oferece as informações, identificando temas que são importantes, automatizando essas informações, criando as estratégias para poder desenvolver isso, criando os modelos para cada vez mais a gente poder trabalhar isso de uma maneira mais lógica, mais preditiva, né? Mais cognitiva do processo e aumentar cada vez mais a indústria e a competitividade do nosso cliente, né? E disseminar isso de uma maneira muito mais lógica, muito mais rápida, né? Ela está por trás disso, é uma plataforma realmente de informação constituída, né, por Big Data e ferramental analítico, mas ela é totalmente focada em serviço. Ela já está totalmente adaptada ao modelo de acesso e ao modelo, né, de consumo que necessariamente hoje o mercado demanda. Então, as soluções que hoje que nós oferecemos, o portal de inteligência que vocês vão ter o acesso, a experiência do usuário que a gente está investindo cada vez mais, a agregação dos fatores de dados, né, e de visualização,
a velocidade com que isso tem que acontecer, porque os dados estão ali, eu tenho que capitalizar, eu tenho que capilarizar, eu tenho que dimensionar, eu tenho que transformar isso em velocidade e rapidez, e os skills cada vez mais necessários para fazer todo esse desenvolvimento dessas práticas, né? Então, o Observatório de Inteligência 4.0, que a gente chama hoje dentro da Fiesc, ele é uma plataforma sistêmica e tem uma tecnologia extremamente avançada por trás dela. Ela tem uma contextualização muito forte em base de dados, em sistemas de inteligência. Ela tem a visualização dentro do ponto de vista de soluções, aplicações e produtos, projetos e serviços, e com um mercado bem definido, que é o mercado, que é o que a gente atende dentro do processo da própria Fiesc, né, dos nossos clientes, .org, .com, e cada vez mais focado nas empresas que necessariamente estão visualizando isso como um valor agregado, tá? Então, eu gosto de dimensionar e resumir hoje o observatório nesse slide, onde eu tenho a possibilidade. O observatório é uma área de inteligência da Fiesc, e ele está dentro de uma visão estruturada e analítica para fazer o quê? O suporte e dar a competitividade que a indústria precisa, transformando esses dados em conhecimento para subsidiar cada vez mais decisões estratégicas, oferecendo essas soluções que hoje a gente vai apresentar um pouquinho para vocês aí, dentro do foco do setor, né, de análise econômica, que a gente pode também vai mostrar um pouquinho, a parte de planejamento setorial, que a gente também tem um grande conhecimento, e tem produtos associados, a capacitação e inteligência de dados, que a gente está cada vez mais colocando isso à disposição, né, não só dos nossos clientes, mas também das empresas que necessariamente veem isso como um valor, e processos, né, de inteligência de mercado, que também a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês, e de monitoramento tecnológico. E um grande valor que a gente oferece, né? Ou seja, hoje nós temos aqui hoje uma equipe de mais de 16 doutores e mestres que são especializados na ciência de dados, e além da referência, né, que o Observatório da Fiesc de Santa Catarina ele representa dentro das federações nacionais. Então, a partir desse momento, eu olho o porquê que a importância dessa ferramenta está disponível para vocês, porque ele ajuda, né, nessa contextualização da monitoração, da análise, do relacionamento dessa informação, de como isso se agrega nos processos, como eu consigo interagir, validar e poder entregar isso como um valor ao mercado, né? E eu vou mostrar agora, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é que é isso dentro dessa estrutura de indicadores de serviço. E aqui eu vou chamar agora a Thaís para a gente começar a fazer agora uma navegação dentro do nosso portal, para a gente passar por todos esses processos, vocês entenderem o quanto a gente consegue materializar exatamente esse grande desafio da cultura analítica de dados nesse nosso observatório da Fiesc. Thaís, por favor. Obrigada, Ronaldo. Boa tarde. Estão ouvindo bem? Sim? Eu estou. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar, então, um pouquinho sobre o nosso portal do Observatório, como que a gente organiza e pensa em relação a dados, informação e conhecimento. Nós temos aqui no nosso portal 3 principais pilares de organização de dados, que é a forma que a gente entende hoje, que a gente precisa ter uma visão setorial dos nossos dados, seja ele pela indústria, pelos serviços, pelo comércio, até chegar em níveis menores de setores econômicos, uma visão geográfica, então pelos estados, pelas regiões, pelos municípios, e por fim uma visão temática, que aqui, por exemplo, a gente traz no nosso menu de indicadores alguns temas, como a parte de empregos, que entra a parte de movimentação de empregos, perfil dos empregados que a gente tem no estado, por escolaridade, por renda, por sexo, a parte de comércio exterior, então, para a gente analisar se a nossa balança comercial está positiva, está negativa, quais produtos a gente mais está exportando no estado e entender essa dinâmica comercial do estado. Temos também aqui alguns dados de expectativa de mercado, então, quais são as tendências da economia do Brasil e de Santa Catarina para os próximos meses, para os próximos anos? A gente vai ter uma taxa de câmbio aumentando, como que isso vai afetar os produtos que a gente está exportando? Então, a gente tenta responder perguntas como essa com os nossos indicadores. Então, aqui a gente começa esse painel, por exemplo, que é sobre o saldo de empregos, a movimentação, né, de empregados. A gente tem dados aqui até abril de 2021.
Então, isso também é algo importante aqui do observatório. A gente tenta trazer sempre os dados mais atualizados o possível, de acordo com as fontes públicas, oficiais, porque hoje é muito importante que os dados sejam confiáveis, sejam verídicos, porque a gente tem uma gama muito grande de dados, então a gente tem que ter confiança nesse dado, e aqui no nosso portal do Observatório a gente tenta transmitir essa confiabilidade nos dados. Então, que a gente pode ter o filtro por setor econômico, como eu trouxe para vocês, que é algo importante para nós, né? A gente entende que é um dos pilares. Pelas vice-presidências, que é uma organização regional que nós temos aqui internamente na Fiesc, e pelos municípios do nosso estado. E aí, com isso, a gente pode tentar responder perguntas e, de acordo com cada negócio, entender como isso vai estar afetando o negócio. E aí, a gente entra em uma visão que eu também gostaria de mostrar para vocês, que essa parte aqui, ela está aberta, vocês podem entrar no nosso portal, dar uma olhadinha, mexer um pouco nos dados para entender melhor sobre eles. E a gente também, como o Ronaldo já trouxe, nós fazemos estudos personalizados, produtos customizados de acordo com as necessidades dos clientes. Então, nós temos aqui uma parte de inteligência de mercado, por exemplo, e aí a gente fez um mapeamento de uma cadeia produtiva de um setor bem específico, que é o setor de autopeças, tentando responder perguntas. Então, a gente entende que antes de eu chegar com o dado, com a informação, eu preciso fazer a pergunta correta, para que eu ache o dado correto de acordo com aquela pergunta. E aqui, o que nos motivou a fazer esses painéis foram perguntas como: qual é o mercado que a nossa empresa, que é uma indústria de autopeças, está atuando? Quais são os nossos concorrentes? Qual que é a saturação de empresas desse mercado? Essas empresas, elas têm um perfil como o nosso ou é um outro tipo de perfil de empresas? Outras perguntas também que a gente consegue responder quando a gente faz uma análise de inteligência de mercado. E aqui é importante trazer todos esses dados que eu estou mostrando para vocês, são dados públicos, de fontes públicas, que a gente trata, refina de uma forma que ele realmente gere valor para o nosso cliente. Então, se tratando de peças de automóveis, né? Qual que é o consumo potencial dessas peças? Quais são os veículos que a gente tem no estado? Qual é o tipo de veículo? A gente tem muito caminhão, muito ônibus, muita moto. Então, para a gente saber quais peças que a gente tem que direcionar à produção. Qual que é a idade desse veículo? Também é um dado que a gente traz aqui. A gente tem muito carro usado no nosso estado que vai precisar de peças. E o desempenho dos setores? O nosso setor do comércio está crescendo, a venda de veículos, a venda de peças. Se a venda de veículos e de peças está crescendo, como isso vai afetar um negócio que produz peças? Então, essas são algumas perguntas que a gente se faz quando vai fazer um estudo de inteligência de mercado e que a gente busca responder aqui nesses painéis. Outra que eu queria mostrar para vocês é sobre um planejamento estratégico que a gente desenvolveu na área de agricultura, com perguntas que a gente começa aqui, eu já trago até alguns temas, né? Quais são os fatores que vão modificar a agricultura no nosso estado? Quais fatores precisam mudar para que a gente tenha uma agricultura mais competitiva? Então, será que tem aspectos ambientais? É muito importante para a área da agricultura, que precisam ser manejados de uma forma diferente? Ou a parte de associativismo, como favorecer o associativismo para favorecer o produtor rural? Então, aqui a gente conseguiu achar alguns fatores estruturantes para essa mudança da agricultura no nosso estado, que é um setor muito importante, né? E aí, aqui a gente traz dados para a gente entender como que está esse setor, então. Aqui a gente vê, por exemplo, o uso do solo do nosso estado para agropecuária. A gente teve aqui uma redução nos últimos anos do uso do solo para agropecuária. Ou podemos ver também aqui quanto que a gente ainda tem de floresta nativa. Então, o estado, a gente ainda tem 42% do território com florestas nativas. Então, é um estado que está preservando as suas riquezas naturais, né? E quais produtores rurais estão fazendo algum tipo de prática agrícola para melhorar a sua produção? Então, a gente vê que muitos produtores que fazem rotação de culturas, que têm encostas. Podemos ver também que a parte... Como que é o ambiente de negócios do meio rural?
quantos estabelecimentos agropecuários a gente tem, quantas pessoas estão ocupadas, qual que é o perfil dessas pessoas, para que então a gente consiga ter ações para que esses fatores estruturantes realmente possam gerar uma mudança positiva nesse cenário. Então, esses foram 2 casos que a gente queria trazer para vocês, que foram bem aplicados do uso de dados baseados em perguntas para gerar conhecimento. Obrigada, Ronaldo. Obrigado você, Thaís. Eu acho que uma das coisas importantes nessa mensagem, né? Eu gosto de falar muito as pérolas que a gente recebe, as pérolas que a gente oferece, né? Em cada conhecimento, em cada coisa que a gente desenvolve. Por trás disso tudo que a Thaís está comentando, existe um conceito muito grande, né, de modelo de gestão e análise de dados, né? E essa é uma cultura que muitos de vocês já ouviram falar, ou pelo menos deveriam estar preocupados já em entender, que é a cultura do data-driven, né? Que é a cultura analítica, que eu comentei um pouco. E aqui eu peguei um dado bastante interessante, baseado exatamente no trabalho publicado pelo Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, né? Em relação às ofertas de emprego que necessariamente estão envolvidas com esse contexto que nós estamos mostrando para vocês aqui. E ele, segundo esse estudo, ele já se concentra nas áreas que estão relacionadas a exatamente a cultura analítica de dados. Então, esse desenvolvimento, né, na área de ciência de dados, engenharia de dados, análise de dados, né, são cada vez mais habilitadores de oportunidades no mercado, né? E que não ficam restritos especificamente a uma atividade única, né? Ou seja, a que nós estamos comentando. Hoje ela faz parte de todas as funções profissionais, porque a cultura analítica hoje em dia ela é necessária para o skill de desenvolvimento, tanto hard como soft skill. Então, eu gosto de dizer muito que é um perfil habilitador que permite que você tenha hoje, né, e que as empresas buscam cada vez mais o desenvolvimento de pensamento crítico, analítico, seguido por capacidade de resolver problemas e autogerenciamento. Essa é uma pérola que a gente está dando para vocês aqui, e que é uma das coisas mais importantes que o IEL hoje tem dentro desse programa de desenvolvimento de talentos. Então, eu acho que isso aqui, por trás dessa contextualização, né, de tudo isso, essa é uma pérola que o Observatório gostaria de passar para vocês aqui nesse nosso primeiro encontro, né? Eu gostaria agora de chamar novamente aí o Matheus para falar um pouquinho de um projeto que a gente desenvolveu com o Sebrae aqui, no sentido mais de desenvolvimento não só de um produto, né, específico para a área de governo, como também em tecnologias que envolvem, né, todos os conceitos de cidades inteligentes, né, programas de suporte a desenvolvimentos diretivos de governo, que fazem parte dessa plataforma. Bem rapidamente, o Matheus vai passar uma visão para nós aí de como é que foi constituído essa solução. Boa tarde, obrigado, Ronaldo. Eu vou apresentar para vocês um pouco do que é o município em números. A Thaís passou por alguns projetos que a gente desenvolveu, alguns de iniciativa privada, e nós também desenvolvemos alguns projetos focados na governança pública. E o município em números é um exemplo de um projeto para a governança pública. O que é o município em números? É um projeto, um produto, fruto de uma parceria entre o Sebrae Santa Catarina e o IEL Santa Catarina, né? E o que consiste esse produto? Consiste em uma plataforma digital, uma plataforma online, com dados de mais de 200 indicadores para os 5.570 municípios brasileiros, tá? Essa iniciativa, ela surgiu de uma necessidade do Sebrae. Por quê? O Sebrae, ele já tinha o município em números, já era um produto deles. Entretanto, o Sebrae, o município em números, era um caderno físico, tá? Então, que fazia parte de um outro programa maior chamado Cidade Empreendedora. A cidade que aderia a esse programa recebia um caderno físico, um caderno em papel mesmo, com os dados do município, do seu município. Então, por exemplo, o município de Blumenau recebia um caderno de Blumenau com os dados de Blumenau. Mas se ele quisesse ver dados de Jaraguá, de Joinville, dados de Florianópolis, ele não tinha acesso, porque ele só tinha o caderno dele. Então, o Observatório viu aí uma oportunidade de desenvolver um produto e foi assim que surgiu essa plataforma em parceria com o Sebrae.
Eu vou navegar aqui um pouco para vocês verem a cara dessa plataforma e o poder que tem essa plataforma. Então, como eu disse, nós temos acesso aqui a dados de qualquer um dos 5.570 municípios brasileiros. Tá? Vou pesquisar Florianópolis mesmo, para vocês. E esses mais de 200 indicadores, eles foram divididos em áreas temáticas estratégicas para o município, para que o gestor público, para que o usuário tenha acesso mais rapidamente ao indicador específico. Áreas como demografia, social, infraestrutura, saúde, educação, potencial de consumo, enfim. Se o usuário quer ver um indicador específico, ele pode acessar a uma temática que ele deseja. Mas a plataforma, realizando uma rolagem da página, o usuário ele tem um storytelling dos dados. Quando você pesquisa um município, logo de cara vão aparecer alguns indicadores-chave para o município, como indicadores sociais, como o IDH, indicadores econômicos, como o Produto Interno Bruto do município, a média salarial dos trabalhadores formais daquele município, e deslizando a página, fazendo a rolagem, vai aparecer cada temática e dentro de cada temática indicadores. Cada temática há um texto com uma análise descritiva dos dados, que compila algumas informações para a pessoa ter um pouco mais de informação sobre aquela temática, sobre aqueles indicadores. Pode. Como eu disse, são mais de 200 tipos de indicadores que estão presentes nessa plataforma, e eles podem ser visualizados em mais de 10 tipos de visualização. Tá bem? Por exemplo, claro, nós temos inúmeros tipos de dados, e para cada dado há um tipo de visualização adequado. Nós temos dados de linhas, por exemplo, de estimativa populacional, com uma série histórica de mais de 5 anos. Nós pesquisamos Florianópolis, então aqui mostra a estimativa populacional da cidade de Florianópolis. Nós também trazemos algumas análises, algumas comparações. Nesse gráfico aqui, um gráfico de base, a gente pode ver a taxa média anual de crescimento de 2014 a 2020, de crescimento populacional, da cidade de Florianópolis, comparado com o estado que essa cidade está localizada, no caso Santa Catarina, e com o Brasil. E também nós trazemos uma comparação com o cluster. O que é o cluster? Aqui dentro do observatório, como o Ronaldo até já contextualizaram, nós temos uma equipe multidisciplinar focada em dados, e dentro dessa plataforma, a nossa equipe extraiu os dados, transformou e entregou da melhor visualização possível para o gestor público. Mas também nós fazemos algumas análises. Uma das análises é a análise de cluster. O que é a análise de cluster nessa plataforma? Nós acreditamos que a comparação entre municípios, para alguns indicadores, não seja tão assertivo comparar, por exemplo, Florianópolis com São Domingos, lá no oeste do estado. Então, esse cluster, ele agrupa municípios dentro do estado, municípios parecidos, municípios semelhantes, tanto socialmente quanto economicamente. Por exemplo, aqui nós podemos ver que o cluster de Florianópolis contém as maiores cidades do estado, provavelmente são os maiores PIBs, então faz um sentido essas cidades serem o cluster de Florianópolis. Bom, existem vários outros indicadores que poderiam ser acessados aqui, mas eu quero trazer algumas funcionalidades também dessa plataforma. Para cada visualização dessa, o usuário, o prefeito, o secretário que esteja utilizando essa plataforma, ele pode compartilhar essa visualização na sua rede social ou na rede social da prefeitura. Ele pode fazer o download dos dados para ele fazer as análises que é cabível. Ou seja, isso tudo favorece, está atrelado à governança pública digital e também à transparência pública, porque o gestor vai compartilhar dados de fontes oficiais. Nós também temos algumas outras visualizações interessantes, por exemplo, essa é um mapa georreferenciado que traz os acidentes de trânsito nas rodovias federais em Santa Catarina. Então, é possível observar o acidente de trânsito exatamente no local onde ele ocorreu
e o dia que ele ocorreu. Por exemplo, aqui a gente pode ver uma densidade grande dos acidentes na BR-101. Agora, caso um gestor público, caso o usuário da plataforma queira... Eu estou vendo aqui os dados de Florianópolis, mas eu quero saber Florianópolis comparado a Vitória, no Espírito Santo. Eu quero comparar esses municípios. Então, a ferramenta ela tem uma funcionalidade de comparar o município com qualquer um município brasileiro. Aqui eu vou pesquisar Vitória, no Espírito Santo. E quando a gente compara um município com outro, a tela se divide ao meio e é possível realizar a comparação de todos os indicadores para a para, ou seja, lado a lado entre as duas cidades pesquisadas. Bom, lá no começo também eu disse que esse município em números, que esse produto, ele era um caderno físico. A gente também não quis deixar isso totalmente de lado, já que a gente fez uma plataforma digital. Então, uma outra funcionalidade da plataforma é a possibilidade da geração de um relatório. Caso o usuário queira levar um indicador para uma reunião, queira fazer anotações, enfim, queira ter um papel em mão, na plataforma Município em Números é possível gerar um relatório. Mas ele também não é um simples relatório, não é uma simples impressão. Ele é realmente um relatório diagramado, onde é possível visualizar o nome do município, a fala do prefeito, pode colocar foto do prefeito, enfim. Ele é um relatório personalizado para cada um dos 5.570 municípios. Bom, Ronaldo, acho que basicamente é isso da plataforma. Retorno a palavra para ti. Obrigado. Bom, pessoal, uma das coisas que eu gosto muito de colocar, né, em relação a essa curiosidade, né, das respostas que a gente necessariamente sempre tem em perguntar, e aí a gente fala um pouco do perfil do cientista de dados, né? Eu gosto muito de falar que o perfil do cientista de dados, ele tem muito a curiosidade em responder perguntas, né? A ciência, né, de dados, ela é baseada em perguntas e curiosidade. O resto é tecnologia, o resto são conhecimentos que necessariamente a gente pode estar agregando, e aqui fica bem claro, né, esse modelo de quanto isso é importante quando você agrega todos isso dentro de processos e projetos de transformação digital. Gostaria de chamar novamente aqui a Thaís para passar rapidamente sobre um produto. Na realidade, é um projeto que nós desenvolvemos aqui, que chama-se SC Competitivo, que é exatamente uma análise muito detalhada de setores, bem profunda, inclusive, que necessariamente vai fazer com que a gente tenha um suporte a indicadores para um desenvolvimento dos próximos 10 anos da indústria de Santa Catarina, né? Que faz parte do processo Travessia, do projeto Travessia, que é um dos projetos estratégicos que a gente está suportando em dados, né? Trabalhando em dados. Então, temos aí mais 7 minutinhos, né, Thaís, para a gente poder passar e fechar com um painel econômico também, que é um dos valores que a gente entrega para os nossos empresários, né, no sentido de apresentar quais são os grandes, né, indicadores econômicos que impulsionam a indústria de Santa Catarina, né, e que eles utilizam isso como uma base de informação. Oi, Thaís. Boa tarde, então, de novo, vou compartilhar aqui a minha tela, acho que vocês já estão vendo. Então, como o Ronaldo já apresentou um pouquinho, nós temos um viés aqui no observatório também, deixa eu tirar a máscara, tá melhor. A gente tem um viés aqui no observatório, que a gente usa bastante dados econômicos, temos um time bem amplo de economistas, que a gente entende que toda essa parte econômica é muito importante para aumentar a competitividade, o desempenho da indústria em Santa Catarina. Então, aqui a gente traz esse painel, que são as expectativas do mercado para a economia brasileira. Então, aqui nós temos dados que a gente traz de como que está o valor que está sendo realizado, né? Por exemplo, qual que é a taxa de câmbio no nosso país. Então, ela estava aqui em 5,70, não sei se acompanharam, mas essa semana agora a taxa de câmbio caiu para 5,23. E quais que são as projeções dos economistas, do governo, do Banco Central e de outras instituições bancárias para alguns indicadores da economia? Hoje nós temos projeções até o ano aqui de 2023.
Então, o que a gente pode ver, por exemplo, para a taxa de câmbio, é uma estabilidade dessa taxa de câmbio aqui até o ano de 2023. E que isso, como eu trouxe das perguntas, isso gera várias perguntas para quem faz exportação, para quem faz importação, para quem produz. Hoje a gente tem visto que está faltando vários insumos no Brasil, porque a taxa de câmbio está favorável para que as empresas exportem seus insumos, né? Então, como que essas coisas, esses indicadores vão afetando as empresas? A gente tem aqui também os dados do IPCA, que é a inflação, né? Então, aqui no nosso próximo mês, de julho, nós vamos chegar nesse pico aqui, que é uma inflação de mais de 8% ao ano, e depois ela vai se estabilizando um pouco, só ali para 2022. Isso afeta muito até nós, no nosso dia a dia, consumidores, né? A inflação que vai aumentando e diminuindo, afeta muito nosso dia a dia. Vemos também que a taxa de juros, a previsão de um grande aumento da taxa de juros que a gente tem. Então, esses são fatores da nossa economia que vão influenciar tanto nós como consumidores, como as indústrias. Então, a gente tem que acompanhar isso para tomar decisões e planejar como vai ser a atuação diante dessas mudanças que estão previstas. E aproveitando, eu queria mostrar também um outro menu aqui do nosso site, que é bem importante e eu acho bem legal da gente consultar, que é o SC Competitiva. O SC Competitiva é um programa aqui da Fiesc, no qual a gente tem alguns setores econômicos que são tidos como prioritários e de destaque na nossa economia, para os quais a gente tem que, é claro, ter ações, não quer dizer que são setores os melhores, são setores que são muito importantes para a nossa economia. Então, nesses, a gente pode ver alguns dados já compilados desses setores. Por exemplo, eu vou entrar aqui na indústria de madeira e móveis. Então, a gente tem aqui a parte de empregos, estabelecimentos, exportação, importação. Temos também aqui um ranking no estado. Então, por exemplo, o setor de madeira e móveis é o segundo setor que mais realiza exportações aqui no nosso estado. Então, é um setor muito relevante nessas operações. Ele também é o terceiro com maior número de estabelecimentos e o quarto com maior número de empregos. A gente pode, então, aqui passando para ver dados sobre a produção, quanto que está sendo produzido, que é o valor bruto da produção. Então, a gente vê aqui uma tendência positiva de aumento desse setor desde o ano de 2008. E também aqui a produtividade. A gente vê como é um setor que cresceu a produtividade aqui desde o ano de 2010, 2011, que é um fator muito bom, né, para a economia. Continuamos vendo aqui a parte de comércio exterior e também alguns dados de saúde sobre esse setor, bem relacionados ao trabalho. Então, aos acidentes de trabalho, as partes do corpo mais atingidas durante esses acidentes de trabalho, porque nós temos também aqui na Fiesc a área do SESI, de segurança do trabalho, que também é uma área que a gente tem que investir na indústria para melhorar a qualidade do trabalhador, o que reflete também na produtividade e no desempenho da indústria. Certo, Ronaldo? Obrigado, Thaís. E para Obrigada. terminar, pessoal, a gente está em constante evolução, né? A evolução analítica ela não para, ela é em real time, né? Ou seja, a gente passou por um processo de evolução aqui, a gente consegue responder às perguntas do que aconteceu. A gente está começando a trabalhar agora com o monitoramento do tempo real das coisas, né? Do monitoramento de palavras, monitoramento de setores, monitoramento de tendências. A gente está começando a entender a coisa agora, porque que as coisas acontecem, e a gente está fazendo um fortíssimo investimento naquilo que a gente vai causar uma mudança de paradigma dentro do próprio observatório, que é o que vai acontecer, né? Que são os modelos preditivos. Então, a gente está indo cada vez mais nessa linha, utilizando dado e informação para dar conhecimento. Então, aqui eu gostaria de devolver a palavra para a Elisa, agradecer a oportunidade mais uma vez. Observatório, né, totalmente disponível para vocês. O site, por favor, acessem, nos dê informações do que vocês precisam. Necessariamente todo o input, todo o feedback para nós é de extrema importância e a gente está aqui aberto para qualquer tipo de ajuda e desenvolvimento com vocês, tá? Agradecer ao Fiat também e a Elisa pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do observatório. Obrigado, Elisa.
Muito obrigada, Ronaldo. Tenho certeza que, para quem não conhecia o Observatório, nós temos aí informações muito, muito interessantes. E nós vamos agora responder as perguntas que foram enviadas pelo chat, que se alguém ainda não fez pergunta, mas tem pergunta, mande aí que a gente vai responder. E antes de a gente começar com as perguntas e respostas, nós gostaríamos de fazer uma pergunta para vocês, que estão aí conosco, né? E aí a gente vai usar um aplicativo online, e nós gostaríamos que vocês acessassem, pode ser com celular mesmo, tem o código de barras aí, né? O QR Code, desculpa, não o código de barras, tem o QR Code, né? Ou então www.mente.com, vocês vão entrar e vão colocar o código de acesso, que é o 29640455, né? Código, então, que está aí na telinha, né? 29640455. Nós gostaríamos de saber que tipo de conhecimento complementar à formação de vocês vocês têm interesse em aprender, né? Eu tô cursando administração, por exemplo, mas eu tenho muito interesse em aprender mais sobre transformação digital, sobre indústria 4.0, sobre programação. Eu estou fazendo mestrado em engenharia de produção, mas eu tenho muito interesse em saber sobre liderança de equipes. Então, esses são temas, exemplos, né? Se vocês têm interesses complementares à formação, nós gostaríamos que vocês nos respondessem. Vocês podem colocar aí no Mentimeter, vamos dar um tempinho para vocês, para fazer isso. Isso vai nos dar subsídios para trabalhar os próximos temas na nossa rede, para que a gente leve para vocês conteúdo de interesse. Tá? Então, vamos aguardar um pouquinho o pessoal acessar. E aí, pessoal, olha que legal, né? Nuvem de palavras. Olha, ciência de dados. Ronaldo, Thaís e Matheus, vai ser com vocês. De novo, parece, né? Mas a gente tem muitos especialistas aqui na Federação das Indústrias. A gente tem o Senai, o SESI, que trabalha com temas de saúde, o Senai com temas de educação, nós temos os institutos Senai de inovação, enfim, nós temos 8.000 pessoas aqui no sistema Fiesc, e com certeza conhecem de todos esses temas que vocês estão colocando aí, e que a gente pode colaborar e trazer parceiros de fora também. Muito bom, gente, muito bom. Vocês podem continuar acessando o Mentimeter aí, o Mente, né? E colocando as respostas, o blockchain, ciência de dados, tem aparecendo aqui, né? Olha, a gente gosta de fotografia, legal, é um hobby, né? É bom ter hobbies. Além de estudar, de trabalhar, a gente precisa de coisas que nos façam complementar as nossas atividades. Hobbies são muito bem-vindos. Olha só, muito bom, gente. Gestão comercial, liderança, Python, e vai mudando, né? Vocês podem continuar respondendo, e enquanto isso, eu vou trabalhar um pouquinho aqui algumas perguntas que vocês enviaram, tá? Aquelas que eu souber responder, eu vou tomar a liberdade de já ir respondendo, né? E vou fazer uma troca aí com o Ronaldo e a equipe, né? Pessoal, então vamos lá. A Caroline perguntou o seguinte: como é possível acessar esses dados? Então, Caroline, os dados do observatório, né, é só você entrar no nosso site, né, que é o www.observatório.fiesc.com.br. Inclusive, o pessoal vai colocar aí o endereço no chat para vocês, tá? Você tem acesso a muita informação, muita informação. Aquele aplicativo, aquela plataforma do Municípios em Números, é um produto nosso em parceria com o Sebrae. Ele é um produto que não está aberto, tá? Ele é um produto que ele é vendido para as prefeituras dentro de um programa Cidade Empreendedora do Sebrae,
que tem ali todos aqueles indicadores dos 5.740 municípios do Brasil. Mas na nossa plataforma do Observatório, vocês têm muita informação, todas as outras informações que foram apresentadas estão lá e podem ser acessadas de forma gratuita. E se vocês tiverem alguma pergunta de pesquisa, podem mandar para a gente analisa, vê se pode responder, se pode ajudá-los de alguma forma. Tá? Bom, segunda pergunta, a pergunta do Maruan. Como funciona o monitoramento tecnológico do observatório? Quer responder, Ronaldo? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. O monitoramento tecnológico do observatório hoje ele está totalmente baseado em dados não estruturados. A gente usa uma plataforma de automação para captar as informações que nos interessam. A gente tem hoje um produto específico dentro do observatório que vocês podem acessar através do endereço que a própria Elisa comentou, e já está no chat aí para vocês entrarem, que é justamente a maneira de como a gente capta essa informação e coloca isso à disposição dentro desse monitoramento. Ou seja, a gente tem um trabalho muito forte de extração dessa informação e de normalização da dimensão desse dado para poder fazer essa nuvem de palavras, né? Então, ela tem uma estrutura muito forte de tecnologia por trás e uma plataforma realmente de monitoração em real time que a gente utiliza. Obrigada, Ronaldo. O Ronaldo não falou, mas a gente monitora palavra-chave em cerca de 300 mil artigos, redes sociais, para monitorar o que os especialistas estão falando e como é que essas palavras-chave se conectam a países e a outras palavras-chave. Então, a gente tem toda uma rede de monitoramento feita aí, que é bem interessante. A pergunta do Rodrigo Weber. Esta plataforma recebe atualizações em tempo real? Sim, Rodrigo. Em tempo real, a gente busca da fonte os dados são atualizados assim que as fontes oficiais lançam os dados. A gente tem robozinhos, né? São robôs de busca chamados crawlers, que vão buscar informação, trazem para cá e atualizam os dados em tempo real. Tá? Então, sim, se você entrar ali, você vai ver uma série de informações. Tem informações que são atualizadas semanalmente, outras diariamente, outras mensalmente, outras anualmente, depende da informação. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não temos mais perguntas. Fiates. Oi? Temos professores, supervisores participando aí da live? Foram todos convidados. Senhores professores, pesquisadores, supervisores, essa plataforma aqui é uma excelente base para pesquisa utilizando os estagiários, certo? Porque é uma forma deles aprenderem de maneira profunda, aprenderem a trabalhar com uma ferramenta de inteligência que será muito útil depois na vida empresarial e certamente pode ser uma fonte de informação, conhecimento e tomada de decisão para as empresas e para pesquisas científicas e tecnológicas também. Então, aproveitem aí, utilizem a plataforma e deem oportunidade para os jovens aí que estão participando do estágio para fazer pesquisa tanto no âmbito da empresa quanto da universidade, da pesquisa acadêmica. Bom, nós chegamos ao final do encontro. Como nós falamos no início, esse é um primeiro passo para reforçar esse senso de comunidade, essa lógica de rede aí que nós estamos trabalhando cada vez mais aqui no IEL. Esperamos que vocês assumam de novo o comando desse processo, participando, sugerindo, criticando, trazendo ideias. Aqui hoje vocês já participaram de uma rápida enquete aí para a gente identificar temas de interesse, já conheceram algumas ferramentas e a partir de agora utilizem cada vez mais e vamos intensificar essa relação, fazendo com que as empresas representadas pelos supervisores, orientadores de estágio, as universidades representadas pelos professores, pesquisadores e os alunos funcionem como uma ponte entre o setor empresarial e o setor acadêmico, tendo como um substrato útil também aqui o serviço do IEL, e especialmente esse novo trabalho que está sendo feito de oferecer esse conjunto de elementos que cria a rede de talentos do IEL para vocês todos. Então,
Obrigado pela oportunidade de vocês participarem conosco aqui, com a ajuda e com a participação intensa cada vez mais de vocês, e boa tarde a todos. Um grande abraço. Pessoal, e só antes de a gente finalizar, né, temos uma novidade, nós temos o desafio 4.i, que nós vamos lançar em breve. Dia 7 de julho nós vamos fazer o lançamento da etapa 2021, ano passado nós já fizemos uma etapa, e vocês estão todos convidados. A gente tem um workshop de talentos, né, boas práticas de inovação, como atrair os melhores talentos para os seus desafios, e nós vamos lançar oficialmente, mas queremos passar um videozinho aí do que é esse desafio 4i, que é muito interessante para os alunos de graduação se conectarem com as empresas. Roda o vídeo, por favor. Fantástico, né, pessoal? Então, estão todos e todas convidados, convidadas. Agradecer a vocês pela participação. Como disse o Fiat, sintam-se membros, orgulhosos de participar dessa rede, orgulhosos de serem estagiários e talentos e bolsistas do IEL. Nós temos muito mais a oferecer para vocês. Venham junto com a gente sempre. Um grande abraço, uma ótima tarde para todo mundo.